Fala, Fenômeno Azul, salve, salve. Bom domingo a todos vocês, uma boa tarde e vamos lá. Falar um pouco do clássico de ontem, onde mais uma vez, pela segunda vez consecutiva e pela primeira vez no campeonato, o Clube do Remo perde. Quando o time ganha, é até fácil a gente gravar vídeo, né? Pegar uma câmera, um microfone e tá falando para vocês. Até porque o torcedor ali tá emocionado, ganhou, então é mais fácil de compreender o que a gente fala. Quando perde, é mais complicado, até porque este torcedor, o mesmo ali que aplaude, é o mesmo que joga pedra e acaba exagerando em alguns raciocínios, alguns comentários, e isso infelizmente é normal no torcedor do Clube do Remo. Mas a gente está aqui para fazer um resumo do que aconteceu e do que a gente já falava durante a semana, caso o Remo entrasse como entrou ontem e acabou acontecendo. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo, tá? Para quem está entrando pela primeira vez no canal, me chamo Theo Souza, canal informativo do Leão Azul Paraense chamado Tudo Nosso Nada Deles. Vamos lá. Nós passamos a semana toda, né, falando sobre o esquema tático do Remo. A gente imaginava que o Antônio Oliveira não iria mudar, seria o 4-3-3 e tá certo. Mas nós falávamos aqui, fizemos uma live na sexta-feira, né, ontem, no pré-jogo, onde nós falávamos que se entrasse Pavani, Pedro Castro e Leão Martins no time, tá gravado aí no YouTube, isso não iria dar certo. Acabou acontecendo isso. Tem como eu culpar o treinador do Clube do Remo, pessoal? Nesta entrada dos três, não. Não tem como. O treinador chegou ontem, praticamente em Belém do Pará. E se ele muda e o Remo também perde, iriam culpar ele. Então ele fez o básico. É o que a gente sempre fala: futebol não se inventa, futebol se faz o básico. E quando se faz o básico, a probabilidade de você ganhar é muito maior. Ele entrou com esse esquema. Vejo que aí o problema está no auxiliar técnico do Clube do Remo, né? O Flávio Garcia, que deveria já ter mudado, já que não deu certo contra o Operário, não deu certo contra o Atlético Paranaense. Fizemos a nossa pior partida fora de casa contra o Atlético Paranaense com este meio-campo, né? Praticamente. Tirando ali o Luan Martins, para o Caio Vinícius jogou poucos minutos, né? E ontem fizemos a pior partida dentro de casa, já que o mando era nosso. Se repetiu mais uma vez o erro que não vinha dando certo. Então aí eu não culpo o treinador. Então a gente tem que ser responsável quando a gente elogia e tem que ser também o máximo responsável quando a gente vai criticar aqui. Então não tem como culpar o treinador nesta ocasião da entrada desses três jogadores. Nós falávamos aqui que se o Remo entrasse com esse meio campo e não demonstrasse disposição, seria a única maneira do nosso rival ganhar a partida. Os lá mucuritas ganharem a partida. Foi o que aconteceu. Terminou o primeiro tempo, 0-0, primeiro tempo do Remo péssimo. Claudinei de Oliveira, treinador do Paysandu, estudou o Remo. O que ele fez? Ele poderia entrar no 4-5-1. Não, ele não entrou no 4-5-1, ele entrou no 3-6-1. Encheu o meio de campo, 3 e o Remo 6 e o Remo apenas com 3 meio-campo, 3 meio-campo que não criam nada e não marcam nada, né? Graças ao Rangel, temos que ser sinceros, o primeiro tempo terminou 0-0. Aí eu já vou passar a mudar o raciocínio e culpar sim o treinador. Entendo que ele chegou ontem, que ele não poderia mexer muito, mas ele viu que o primeiro tempo não estava dando certo. E que o Paysandu no 3-6-1, os Lamucuritas, e o Remo com um 4-3-3. Um 4-3-3 onde não funcionou. Por que não funcionou, Theo? Eram 6 da Lamucurita no meio campo e 3 do Clube do Remo. Ou seja, tinha o dobro. E mesmo assim eles não saíram vitoriosos do primeiro tempo, graças ao nosso belo goleiro, ótimo goleiro Marcelo Rangel. O nosso lado direito não estava bem. Uma coisa que me chama muito a atenção. O Marcelinho. Isso para mim é culpa do NASP. O Marcelinho só tá jogando 45 minutos. Dá um intervalo e ele sai. Se não dá pro cara jogar, deixa ele fora. Recupera o jogador por completo. O que tá acontecendo com o Marcelinho? Que é muito bom jogador. Ontem estava mal. Tem algum problema aí, clínico, físico, eu não sei. Mas que é claro e notório que está acontecendo. Por que ele não fica fora? Por que não levou o Cadu no banco e colocava o Pedro Castro de titular?
com a palavra o NASP do Clube do Remo, que tá totalmente errado. Aí o cara, 45 minutos, queima uma substituição e vai meia boca pro jogo. Né? Aí é complicado, a gente tem que começar a criticar isso aí. Acaba o primeiro tempo, aí, voltando ao raciocínio, eu culpo sim o treinador. O treinador voltou com o mesmo time, tirando o Marcelinho, né, para a entrada do Pedro Castro. Lógico que não poderia ser diferente. O que que o nosso rival fez? Bola na área. O que que eu falei na sexta-feira no pré-jogo? Eles não vão jogar pela direita. Por quê? Eles não têm o Edilson. Como ele jogou com 3 zagueiros e 6 no meio campo, ele atacou o lado esquerdo, o lado direito do Remo, o lado esquerdo deles. Mais uma vez nós acertamos na mesma tática. Aí eu me pergunto, quanto é que eu ganho para falar isso? Eu trabalho no Remo? Não. Nunca trabalhei. Ou seja, nada. Nenhum centavo. Como é que uma pessoa que não ganha um centavo, que está aqui na frente de uma câmera, consegue observar isso antecipadamente, e um cara que ganha 300 mil, um cara que ganha 250 mil, não consegue observar isso dentro do campo, treinando esses jogadores todos os dias? Falei lá no início do vídeo, entendo que ele chegou ontem e tal, etc, etc. Não vou aqui jogar pedra num treinador que não teve nem sequer tempo de trabalhar. Mas quando subiu, quando ele desceu pro vestiário e subiu, era para ele ter mexido no meio campo do Remo. Voltamos pro segundo tempo, eu lá no Mangueirão sem expectativa. Porque o que eu estou falando para vocês, eu li na sexta-feira e ontem eu só mantive o meu raciocínio ali aos arredores do Mangueirão assistindo a partida. Então, lógico, o restante dos torcedores estavam esperançosos e tal. Isso é normal. E o torcedor, em geralzão, né, a grande maioria não vai imaginar isso. Mas o que a gente falou na sexta-feira aqui, que não era para o Remo fazer, foi aí que o Remo fez. Voltou para o segundo tempo da mesma maneira. Um time que não subiu as linhas. Lembra que eu falava? Para o Remo ganhar o Paysandu, ele tem que subir as linhas e jogar com vontade e não atuar com esse meio campo que ele ganha o jogo. O Remo fez tudo o que não era para fazer. Não subiu as linhas, entrou com esse meio campo e faltou vontade mais uma vez. Onde o Remo, em 3 repares, mesmo quando ganhou, só entendeu o que é o clássico nesses 3 jogos aí em 20, 25 minutos do primeiro tempo, daquele primeiro repar que nós ganhamos de 3-2, onde o Pavani ressuscitou o nosso rival lá, Mucurita. E foi isso que aconteceu. E aí vem mais uma questão que me chama muita atenção. O auxiliar técnico do Remo, sabendo disso, não fez nada. Inclusive, eu não vi ele do lado do treinador Antônio Oliveira. Por que ele não ficou do lado? Era para ter ficado do lado. Mesmo que fosse para atrapalhar mais do que ele já atrapalhou no jogo contra o Atlético Paranaense e com a entrada desses 3 jogadores, porque ele que passou as informações, era para ele ter ficado ali. Não ficou, uma hora eu vi o português tentar com os auxiliares dele. Eu falei, porra, demorou, estamos levando sorte, que o Remo estava levando sorte e competência do Rangel, que toda hora a bola estava rondando a área do Remo. E o Remo não jogando absolutamente nada. Ontem eu livro a cara do Rangel, eu livro a cara do Camutanga, do Klaus e talvez do Sávio pela vontade dele. Só. Não dá para livrar mais ninguém, o time foi horroroso. A pior partida dentro de casa. Mas voltando aqui. Aí ele vai e mexe. Aí ele faz o 4-1-4-1. Tá, entendo. E tentar mexer no esquema tático, né? Já que o Paysandu estava com 6 no meio campo, o que que ele fez? Colocou 5, né? O 4-1, um à frente da zaga, mais 4. Colocou 5 no meio campo. Entendo isso aí. Para tentar igualar, pelo menos em número, porque qualidade não tinha nem do lado de lá, nem do lado daqui no meio campo. Tentar igualar em números, porque o Remo estava perdendo. Com 3 jogadores a menos nesse meio campo. E aí ele cagou o pau de vez. Quando ele colocou nessa outra linha de 4 o Adailton. Porra. Vou falar mais uma vez. Entendo que ele chegou ontem, que ele não conhece o elenco, e eu dou aí, né, uma porcentagem de não culpar o mesmo. Mas ele tá observando o jogo. O Adailton não conseguia jogar na frente, o Adailton não faz um pivô. O Adailton jogando como centroavante fixo, ele não usa o que ele tem de melhor, que é o arranque. Então ele fica uma peça nula ali. Ainda mais com o meio campo nulo do clube do Remo.
E aí ele tira o Adailton dali pra jogar numa segunda linha de 4, no 4-1-4-1. Porra, aí não dá, né, mano? Aí não tem como defender. Pra piorar a situação, e entendo que ele não conhece o elenco, mas ele coloca o Viseu no ataque. Se tu tinha o Adailton, tu retrai o Adailton, mas coloca o Viseu, logo então não vai mudar nada. Como não mudou. Pra piorar mais ainda, que já estava pior, ele coloca o Dodô em campo. Mais uma vez, colocando reticência, entendo que ele não conhece o elenco. Aí eu venho e volto. Cadê o auxiliar do Remo? Para passar essas informações. Era para estar do lado do Antônio. Era para estar do lado do português. Ele fez ali o que ele achava que tinha que fazer, mas sem o conhecimento. Porque foi passado para ele apenas o time que iria entrar na partida. E ele entrou com o time errado. E mexeu no time errado por falta de conhecimento do elenco que tem. Tanto prova que na coletiva ele falou que o Dodô tem as mesmas características do Regis. Até entendo, são características de meio campo. Mas é totalmente diferente. Ou seja, aquela palavra que eu sempre uso, salada de fruta estragada, foi o que aconteceu ontem. Tanto prova, que o goleiro do Paysandu entrou no jogo e saiu do jogo sem suar. Fez ali uma ou duas defesas. Teve umas duas bolas de perigo, teve do Pedro Rocha, jogadas individuais, não foram coletivas. Outra coisa que me chama bastante atenção, e eu já venho falando isso, tem jogadores no Remo que já estão estafados fisicamente. Tem que dar, né, uma preservada nos jogadores. Isso é normal, são 38 jogos. Agora que foram 13, né? Faltam nada mais, nada menos que 25, 75 pontos. Então tem que dar uma acalmada. Que tem jogador aí que tá estafado fisicamente. O Pedro Rocha é um. O Pedro Rocha jogou todas as partidas. Sentiu que o Atlético Paranaense já treinou. Tem que dar um. Senão, jogadores assim, desse nível, vão acabar se batendo. Chega na hora H que o Remo precisar, não vai ter. E não tem como substituir um jogador assim. Caio Vinícius é um. Joga um jogo, os dois não joga. Tem que recuperar completo. Marcelinho, falei lá no início, tá estafado. Tá com problema, joga 45 minutos e sai. Queima uma substituição e atrapalha o Remo, porque tá jogando meia boca. Deixa o cara fora. Falei aqui, Pedro Castro, Pavani e Luan Martins não podem jogar junto. Mais um erro. Já falei de três, Viseu, Adailton e Dudu. O Jadson foi no banco pra quê? Se ele não tinha condições de jogar pelo menos 20 minutos, tirava ele do banco e dava oportunidade para outro jogador. Cadê a contratação do Fluminense? Veio fazer o quê em Belém? Passear? Tomar sorvete da Cairu lá na Doca? O Remo precisando de volante, respirar, e não entrou ninguém. Entrou Dodô. Cadê o Daniel Cabral, pessoal? Cara, o Daniel Cabral bateu em alguém dentro do Bainão. Ou tá comendo a mulher de alguém, porque não é possível. O cara não joga. Cadê o Matos? Contrataram pra quê? Série B, elenco. Se você não tiver elenco, você não sobe. E o elenco do Remo tá aí, não é ruim, mas não utiliza os caras. E ontem, o menos ruim do meio campo, que era pra ter saído também, mas era o menos ruim, era o Pavani. Ele tirou o Pavani. Deixou esse Luan Martins. Desculpa, pessoal. Mas não dá. Não dá. O Luan Martins, amarelado ontem, que deixou o Luan Martins podendo pegar o vermelho, matando, errando passe de 10 centímetros. Ele não tirou o cara. Mesmo ele não conhecendo o elenco, não dá pra ele tirar um e colocar outro, fazer o 6 por meia dúzia pra ver se vai ficar menos ruim. O Pedro Castro, eu já tô cansado de falar. O Pedro Castro é titular todo jogo do Remo. Todo jogo do Remo ele é titular. Sai fulano, sai ciclano, se bate Beltrano, ele não sai do time. E o time está caindo no meio campo. O problema do Remo hoje está no meio campo. O Remo não tem marcação e o Remo não consegue armar, não tendo o Jadson e Regis. E o Jadson no banco. Eu colocava o Jadson, cara, para entrar 20 minutos para jogar. Tá fora de forma, tá, mas era no abafa. Tanto prova que os 10 minutos finais quase o Remo fez o gol na abafa. Mas não dá para te abafar o adversário com Dodô e Viseu. Não dá para te fazer gol assim. É para nosso azar. Na hora do gol,
Se eu não me engano, ali era o. Não sei se era Camutanga ou Klaus. Estava sendo atendido, né? Estávamos com um jogador a menos. E aconteceu aquilo que nós falamos a semana toda. Eu aqui do outro lado, não ganho R$ 1, não trabalho no Remo no dia a dia. A gente consegue observar uma coisa que os caras dentro do Remo não conseguem observar e que já foi colocada a prova e não deu certo contra o Atlético Paranaense, não deu certo contra o Operário. Graças às nossas jogadas individuais, nós ganhamos. E tá todo mundo ajudando o Remo. Se a gente pegar a tabela aqui, a gente vai pegar a tabela. Olha essa tabela, pessoal. O Remo, independente do resultado hoje entre Coritiba e Cuiabá, o Remo vai ficar ali, a não ser que seja empate, né? O Remo vai ficar 1 ponto da zona de classificação. Então dá pra gente dizer que não dá mais, que o Remo tá não sei o quê. Não. O Remo tá totalmente dentro da briga para classificar para a Série A. A questão é que o Remo está errando. O Remo está errando os mesmos erros já em 3 jogos seguidos. Operário, ganhamos, graças a Deus. Atlético Paranaense poderíamos ter ganho. Ressuscitamos o Atlético Paranaense, já passou do Remo. E ontem ressuscitamos a Lamacurita. Mas o Remo está a 1 ponto do G4. Se for empate hoje, é 2 pontos, né, entre Cuiabá e Coritiba. Coritiba vai a 22, né? Cuiabá 22, então o CRB sai, então estaria a 2 pontos. Mas hoje o Remo está a 1 ponto do G4 e não tem nada demais. A questão é, voltando aqui, a questão é, o treinador vai conseguir observar o que eu estou falando aqui ou só eu que vou observar isso? Eu não treino o Remo, eu não sou treinador, mas é claro o problema do Remo. É claro e notório. E meio campo, quando você não ganha o meio campo, você está fadado ao insucesso. A derrota, a não ser por um lance fortuito. E vou repetir. Marcelinho precisa ficar um tempo fora. O que que ele tem? Fez exame e não deu nada. Foi pro jogo, jogou 45 minutos. Aconteceu isso contra o Operário, aconteceu isso outras vezes. Jogador meia boca, fisicamente. Meio campo, cara. O Pavani, junto com o Pedro Castro e o Martins, eles se marcam. Nenhum dos três consegue se apresentar pro jogo. E quando se apresenta, toca pro lado. Toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado. Não tem um toque vertical, é só toque horizontal. Tu não vai chegar a lugar nenhum, tu tem que chegar no gol pra fazer a lona. Como é que tu vai tocar pro lado, porra? O gol não fica nas laterais. A profundidade do time, o time perdeu a profundidade. Porque o Janderson jogava lá como ponta quando o Marcelinho estava bem. E agora o Janderson tem que vir pro meio campo recompor. O Sávio é a mesma coisa. Ontem, com a ausência do Reinaldo, ficou sem profundidade e tinha que vir pro meio marcar, porque o Claudinei leu o Remo, o Paysandu jogou com 6, e o Remo, para ficar com 5 no meio campo, Janderson e Sávio fechavam no meio, e o Remo ficava apenas com o Adailton lá, que parece o muro, né? Perde a sua melhor qualidade, que é o arranque para o segundo tempo, não tem condições. E as substituições do Remo ontem, apesar, além de terem sido erradas, perdão, elas foram tardias, mais uma vez. Eu não sei de que teimosia é essa que o treinador tem que mexer com 15, 20 minutos. Até o jogador aquecer, entendeu? Matheus Davó entrou com vontade, Marrone entrou com vontade, mas só vontade não é necessária quando o time está esfarelado e já tinha perdido praticamente a partida ali desde a escalação, quando saiu às 17h30, né, que saiu 1 hora antes do jogo. Agora tem um alento. Além da tabela, que eu acabei de colocar aqui e vou repetir, né, o Remo está a 1 ponto do G4, tem mais um alento. O Antônio não vai ter mais desculpa. Aí as minhas cobranças em cima dele já serão mais firmes, serão mais fortes. Até pra gente não ser injusto. Ele tem uma semana de trabalho cheio, uma semana. Ele vai treinar uma semana. Ele tem, hoje é descanso, né? Nem deveria ter. Tem segunda, terça, quarta, quinta, o time viaja. Não, quinta, sexta, o time viaja. Sábado ele deve treinar lá em Minas para jogar contra o Atlético. O Atlético é um time ruim. É o Lanterna, assim como o time do Paysandu também é ruim. E o Remo foi lá e ressuscitou. Que sirva de lição. É o segundo time que o Remo ressuscita. O Atlético Paranaense ontem já ganhou fora. Ressuscitou ontem a Lamucurita. E vai pegar o time fraco. Agora é o seguinte. Assim como a tabela, o Remo está a 1 ponto do G4. O Remo vai precisar ganhar fora.
Não existe mais gordura. O Remo, se o Remo ganhar fora de casa do Atlético, ele recupera a derrota para o Paysandu de ontem. Não fica com gordura, mas fica ali, deve entrar no G4, se não entrar vai ficar em quinto, sexto, vai ficar ali a um ponto com a mesma pontuação do quarto, perdendo por critério de desempate, mas está no páreo. E aí vai jogar em Belém contra o Cuiabá depois e vai ter a obrigação de ganhar para entrar de vez no G4, até porque o Cuiabá é um concorrente direto. Então o Remo dos próximos 2 jogos, ele precisa ganhar os 2 jogos. Tem condições de ganhar o Atlético? Tem. Esse é o alento. Agora, como ele vai ganhar? Tem que haver mudanças. Peças precisam urgentemente sair desse meio campo. Luan Martins e Pedro Castro não têm as mínimas condições de serem titulares. O Caio Vinícius já deve voltar, mas vai voltar meia boca? Vai jogar 45 minutos se bater? Se ele voltar, é ele, Pavani e Jadson. Jadson precisa entrar nesse time. Regis nem conta com isso. O Jadson precisa jogar nesse time. Daniel Cabral, como eu falei, deve ter pego a mulher de alguém no Bainão. O Matos também, mesma coisa. O volante que veio do Fluminense vai ter que estrear. O problema do Remo é este meio campo. Lá na frente, a gente tá cheio de jogadores bons para jogar. Mas o atacante sem meio campo, ele não sobrevive. Adailton não pode ser titular desse time. Pedro Rocha está estafado, é claro e notório isso. Dá um banco para ele. Não porque ele tá mal, não é isso, é questão física. O cara, quando não tá bem fisicamente, tecnicamente ele cai e o Pedro Rocha tá caindo. Oxigênio esse ataque. Coloca logo o Matheus Davó e Marrone para jogar. Coloca os dois para jogar. Entendeu? Urgentemente. Coloca o Janderson numa ponta. Coloca o Matheus Davó de centroavante e o Marrone numa outra ponta. Ou inverte, os dois sabem jogar na mesma posição. Né? Se não mudar o Pedro Rocha, mas pelo menos muda ali alguém nesse ataque do Remo. E o meio-campo do Remo precisa ser mudado para ontem. É Pavani, Jadson e Caio Vinícius. Se não der pro Caio, coloca esse Daniel Cabral para jogar, coloca esse menino do Fluminense que veio, coloca o Madison, faz alguma coisa, mas muda esse meio campo. O Remo não tem pegada no meio campo. O Remo perdeu ontem na pegada, perdeu em números, 6 mucuritas no meio campo e 3 do Clube do Remo. Quando o Remo ficava com 5, o Janderson desceu, o Sávio não, né? O Janderson e o Pedro Rocha desceu para recompor. E lá atrás até falei Sávio, né? Não é. O Pedro Rocha e o Janderson desceu para recompor. O Remo ficava com 5 no meio, mas ficava com 1 no ataque e perdia profundidade nas pontas, que é o nosso grande forte. Frigir dos ovos. Claudinei Oliveira estudou o Remo, sem muita coisa, não precisou muita coisa, fechou o meio. Não passaram a informação certa para Claudinei. Erraram, auxiliar do Remo errou. Veio com o mesmo time que perdeu para o Atlético Paranaense, fez uma partida pífia fora. E ontem fez uma partida pífia dentro de casa, foram as 2 piores partidas do Remo. Coincidentemente com este time, e nós falávamos isso aqui antecipadamente. E quando foi para o intervalo, ele não mudou, perdão. E quando mudou, mudou errado. Falta de formação, falta de um trabalho mais ligado, falta de conversa, e o Remo sucumbiu para o lanterna até então da competição. Derrota para mim vexatória, porém bem previsível pelo meio campo que o Clube do Remo veio. E nós falávamos isso na sexta-feira. Até falei no estádio ontem. Esse jogo vai ser 1-0 para um dos dois, gol fortuito, lance cagada. Foi o que aconteceu, um lance fortuito, mas joga não é nem cagada, né? Um lance fortuito, bola parada, o cara cabeceou, primeiro pau, sobrou pro segundo. O cara foi lá, fez o gol, ele a trave, Remo perdeu. Preocupante, mas o alento tá aí. A tabela tá se mostrando. Remo, sobe, eu tô te ajudando. O Remo não quer se ajudar, né? Espero que a partir de domingo seja a estreia do treinador de fato, de verdade, que ontem ele não estreou. Não fez absolutamente nada, não passaram as informações e quando fez, foi sem essas informações concretas e certas para poder mudar. Até porque quem se der informação para ele, der errado. Tudo isso. Bora ver. Ele vai ter que trabalhar semana cheia. Se não mudar nada contra a Atlético, aí eu digo para vocês, sinal amarelo indo pro vermelho ligado. Até então, pela tabela aí, o Remo ainda está bem na foto. Agora, se ele não mudar, entrar com o negócio de Pedro Castro,
entrar com o negócio de Luan Martins e de Pavani no meio campo, é mais um jogo que nós vamos perder fora de casa. No máximo, lá na largura, graças ao Rangel e alguma coisa ali na frente individual, a gente possa empatar. Agora, se mudar o meio campo, se oxigenar o ataque, temos tudo para ganhar, porque o time do Remo não é ruim. Está apenas aí esfarelado depois da saída lá do Daniel Paulista, tá? Tudo nacional deles, pessoal. O vídeo ficou longo, quase uma mini live, né? 25 minutos, mas precisava, porque muita gente me pergunta, WhatsApp cheio, a gente falando um bocado de asneira em grupo, entendeu? Gente já tá desistindo do Remo, aí quando é amanhã volta pra torcer pro Remo, entendeu? É muita emoção e pouca razão. Então, a gente tentou deixar aqui o máximo de razão possível nesse vídeo, a gente tem que esperar a semana de trabalho. Se mudar já na semana a nomenclatura do time, as posições, vamos oxigenado para ganhar a primeira fora de casa. Caso contrário, sinal amarelo, vermelho ligado. Se ele não mudar o time, o Remo não vai mudar dentro de campo. Valeu, galera. Tudo nacional deles. Deixa teu like se você gostou. Se não gostou, também deixa teu like. A gente tentou ser aqui o mais frio possível para passar esse resumo, né? Bem resumido, por sinal, do jogo de ontem. Valeu, galera. A qualquer momento a gente volta aí. Saudações azulinas. Estamos na fita ainda para o acesso. Um pontinho do G4. Nada de desespero, mas dentro do Remo, as pessoas precisam mudar as atitudes. Valeu, fui.